Salve, salve, meus amigos! Bem-vindos ao segundo encontro do Boteco do Mengão. Eu sou Igor Daltro, estou aqui com os meus amigos, integrantes do Boteco, na nossa segunda reunião, Walter Ferreira e Marcelo Rosenthal, vulgo Rose. E a gente começa com os nossos destaques desse dia de hoje de alegria, onde a gente começou o Brasileiro com vitória. Walter, seu destaque. Meu destaque é para o título do Flamengo no basquete. Mais um título do orgulho da nação. Ganhamos do São Paulo, varremos o São Paulo, 3-0. Exatamente. E eu vou dar o meu destaque inicial em relação aos jogos do Flamengo. Principalmente o jogo de hoje. A gente está aqui gravando esse vídeo pós-jogo do Palmeiras. Então o Flamengo inicia bem a trajetória do Brasileiro, ganhando de um dos principais candidatos, talvez o principal candidato junto ao Flamengo ao título do Campeonato Brasileiro. E é óbvio, a gente também tem aí o comentário sobre o jogo da semana, o jogo do Rivotril, né? Que os jogadores de Flamengo e Vélez jogaram à base de Rivotril. Marcelo Rosenthal, qual o seu destaque do Boteco do Mengão de hoje? Bom, mas que destaque ruim que vocês vieram, hein? Porra. Ganhar o Palmeiras, isso é destaque? Isso é comum, isso acontece todo dia. Toda semana o Flamengo ganha o Palmeiras. Ser campeão no basquete, isso é destaque? Foi campeão do basquete todo dia. Outro dia o Flamengo foi campeão da Libertadores, da Champions. Ah, pelo amor de Deus. O Flamengo vai conquistar a galáxia, vai conquistar o planeta no basquete. Que time é aquele? Pelo amor de Deus. Vamos falar sobre coisa diferente, né? É uma semana interessante. A semana em que estamos começando o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, né? E teremos o famigerado sorteio da Libertadores. Né? Isso aí é. Parece que aquelas pedrinhas são sempre favoráveis ao Palmeiras. Exatamente. Mas então, antes da gente começar a falar um pouco de cada um desses temas de hoje, a gente pede aqui para vocês darem aquela moral ao nosso canal, darem um like no nosso vídeo, compartilhar, se inscreverem no canal e ativa o sininho. Eu já falei, né, pessoal, que eu vou botar meu filho para gravar um vídeo com a musiquinha do Lucas Neto pedindo para se inscrever no canal, com uma musiquinha cativante, hein? Dito isso, vamos ao que interessa. Falar de Flamengo. O que vocês acharam do jogo contra o Palmeiras? Quais são as impressões de vocês? O resultado, obviamente, que é um resultado positivo, mas vocês ficaram satisfeitos ou insatisfeitos com o jogo? Diga lá, Rosenthal. Eu acho que a gente ia começar ganhando, né? No ano passado, a gente começou com 2 derrotas, começou com 6 pontos atrás e foi campeão. Se a gente começou ganhando, cara, assim, ganhando logo o Palmeiras, a tendência da gente, eu acho que o Flamengo, num torneio de pontos corridos, o Flamengo é muito melhor que todo mundo. Eu vi ontem o jogo do São Paulo e Fluminense, o Flamengo massacrou o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca. O Fluminense dominou o São Paulo ontem. Aliás, vamos ser sinceros, como os campeonatos estaduais enganam, né? E até mesmo como a primeira fase da Libertadores engana. Porque a primeira fase da Libertadores, se você pegar um grupo fácil, você fica com a sensação de que é um timaço. E hoje de manhã eu tive o prazer de ver Atlético Mineiro e Fortaleza, que foi um jogo bem interessante, não sei se vocês assistiram. Não. E você via um time do Atlético Mineiro, que é um time com bons jogadores, mas muito mal treinado. E você via um Fortaleza muito organizado. Cara, o Fortaleza dominou o jogo. Até o Atlético Mineiro fez um gol de pênalti, um pênalti meio esquisito. E a partir daí, o Fortaleza, cara, dominou. O início do segundo tempo só deu Fortaleza. Enfim, você via que é um time bem treinado. Aliás, o técnico do Fortaleza, não sei o nome do cidadão, mas é argentino, é portenho. E o Cuca, né? Pelo amor de Deus, cara, como os nossos técnicos são ruins. Então, os grandes adversários do Flamengo hoje estão mostrando sua cara. E a gente está vendo que, sinceramente, não assustam nem um pouco. Nem um pouco. O São Paulo não assusta. O Palmeiras, esse time do Palmeiras, que é um time meramente reativo, ele dá trabalho contra o Flamengo. Mas na sequência de jogos contra times mais fracos, o Palmeiras vai ter muito mais dificuldades que o Flamengo tem. Num campeonato de pontos corridos, a tendência, se o Flamengo não der os moles que deu em 2020, a tendência é o Flamengo ganhar com 10, 15 pontos de vantagem. Walter, eu confesso que eu não assisti o jogo. Você assistiu o jogo do Flamengo e do Atlético Fortaleza? Segundo tempo.
Segundo tempo. Então vamos lá, enquanto o Rosenthal falava, o nome do técnico do Fortaleza é Juan Pablo Voivoda. Não sei se fala assim exatamente, né? Acho que é Voivoda. Voivoda? Eu acho que é, mas não tenho certeza não. É Voivoda que se fala, né? Quer dizer, soletrando, né? V-O-J-V-O-D-A, Voivoda. Olha, é Voivoda, melhor. deixa eu falar. Chama de Juan Pablo que é mesmo, melhor, né? Até porque daqui a pouco a gente não consegue chamar de nada. Pô, vamos resolver essa porra. Juan Pablo, o nome dele, acabou, pô. Se ele usa o sobrenome, não é dele, eu não sou obrigado. Mãe dele deu o nome do Juan Pablo. Acabou. Se ele treinar o Manchester City, vai fazer uma dupla com o Fone. É isso aí. Eu faço essa piada também. Falo com o Guardiola na beira do campo, o cara faz errado, ele fala, não fodem, porra. Walter, eu não vi o jogo, então queria a opinião de vocês, e até, de certa maneira, também devolvendo um pouquinho depois pro Rosenthal. Esse pênalti estranho aí a favor do Atlético foi pênalti à la Brasil ou pênalti desconfiável? E o jogo, como é que ele foi? Ele foi de... O Fortaleza dominou mais propondo o jogo ou dominou de maneira reativa? Aquela coisa que normalmente acontece quando você tem um time muito melhor contra um time de menor expressão. Ô Igor, hoje eu estava vendo a posse de bola, foi 50-49. Então não dá para dizer que o Fortaleza jogou 51. De forma reativa. 51. Exatamente. 51-49, perdão. O Atlético... Ironicamente, ele é o professor de contabilidade do grupo. Uma percentagem é matemática, não tem problema não. Pô, é sacanagem. O Atlético... Ué? Continua. O Atlético, eu não vi, como eu disse, eu não vi o primeiro tempo. Começa o jogo já, Fortaleza perdendo. O técnico coloca o Iago Pikachu, aponta o Iago Pikachu como aquele jogador de ida e volta pelo lado direito. Como fazer no Vasco, né, com o Luxemburgo. Sim. E a partir dali o Fortaleza começa a dominar o jogo. Fortaleza tem um bom domínio de jogo até o gol de empate. E o Atlético depois começa a fazer aquele jogo do Atlético do Cuca, campeão da Libertadores. Vamos levantar a bola, vamos passe longo. Ou seja, o Atlético não trabalhava a bola. Sim. Até porque o jogador mais criativo do Atlético, na minha opinião, jogou escondido. Nacho. Que é o Nacho. Jogou escondido. Eu sou fã do Nacho. O posicionamento dele no meio campo. Jogou nada. O posicionamento dele no meio campo não deixava ele municiar ninguém, porque a bola também não chegava. Cara, e ele não fez uma boa partida. O jogador perigoso do Galo é o Hulk, só. Não, sim, eu concordo. Até pelo chute, né? Ele bate uma falta que o Felipe Alves faz uma defesa maravilhosa. Os laterais, que são a força do Atlético, não conseguiram jogar. O que o técnico do Fortaleza fez? Pegou o Tinga, que é um lateral muito rápido, e botou do lado do Arana. Uhum. Então o Arana teve dificuldade de jogar ali. E depois ainda bota o Pikachu em cima do Arana. Ficou com duas laterais em cima dele. Então ficou difícil do Arana jogar. Entendi. E aí a armação começou a morrer. O Atlético não tinha armação. Maravilha. E aí começa, levanta a bola, é lógico. Tem sempre aquela bola que o cara vai chutar, alguém vai tirar, vai salvar daqui, vai salvar dali. Mas assim, eu achei, para um time que todo mundo está falando horrores, eu não assisti jogo nenhum na Libertadores, mas o Atlético tem uma defesa de poucos gols tomados, eu achei assim, muito fraco o jogo do Atlético hoje. Pra gente, inclusive, não se estender muito, o segundo a gente gol tá falando de contra-ataque, Atlético, mas... né? Pra gente não ficar falando muito do Atlético. Eu acho impressionante. Não vale a pena falar. Não vale a pena, exatamente. Perdeu tempo com isso. Mas eu acho muito curioso, já que só um comentário técnico brasileiro, como eu acho que o Cuca mudou ao longo da carreira dele. Né? Eu acho que em dado momento da carreira dele, ele desistiu aquela coisa do chororô, que o Cuca ele montava time que jogava muito bonito, mas não ganhava. Lá na época do Botafogo, né? E acima de Flamengo, ele foi técnico do acima Flamengo. Acima de tudo. Ele Times descobre com muitas jogadas ensaiadas. Isso. No Flamengo, ele descobre mas ele tentava armar um time que jogava bem. Ele descobre, por exemplo, no Flamengo. O time era horroroso. Tanto é que ele sai, o Andrade assume e o Flamengo foi campeão brasileiro. Não, o Cuca foi do Flamengo em 2004, 2005. Ele descobriu o André Santos 2009. Ele foi demitido e entrou o Andrade. Mas aí foi a segunda. Mas aí já foi o segundo momento dele. Aí eu acho que ele já estava nessa transição. 2004 ele foi campeão carioca, quase campeão da Copa do Brasil com o Abel. Então é 2005. Eu não lembro exatamente o ano, mas eu lembro que 2005 o Flamengo jogava futebol. Entrava em campo. O Carioca era nosso alento. E eu achei muito interessante, aquele Botafogo de 2000, aqueles 3 anos que a gente é tri em cima do Botafogo,
que era do Cuca, aquele Botafogo, era gostoso de ver jogar. Não, o Flamengo foi campeão com o Cuca ali. Carioca ali. O Flamengo foi campeão com o Cuca. Falando no Mas foi um ano horroroso. Foi 2009. Que o Flamengo vai né, com 2 gols do Kleber, o Flamengo abre 2-0 na final, o Botafogo empata, vai para os pênaltis e o Flamengo vence. Mas todas elas acabam indo para os pênaltis, né? Foi assim no 2-2, todos os jogos do Flamengo Botafogo não. Era 2-2. 2008 o Flamengo massacrou o Botafogo. Foi 3-1. Dava tudo 2-2, era impressionante como era sempre 2-2 Flamengo e Botafogo. Sempre o resultado ia pro 2-2. Mas enfim, eu achei muito curioso como o Cuca fez essa transição, né? E hoje a gente aqui fica falando do Cuca Ball, que é essa coisa de ficar pingando na área, como ele mudou, né? Hoje também, para destacar aqui, Grêmio, bom, a gente viu aqui, começou a se reunir, eu não sei se o jogo do Grêmio já tinha acabado, não sei se algum de vocês já acabou, foi 3-2 Ceará. 3-2 Ceará, então um concorrente também ao título também tropeçou, além do Palmeiras, óbvio, que perdeu pra gente, mas qual resultado aí também, que de certa maneira foi interessante pra gente? Mais algum que vem à cabeça? Não, acho que são esses. O São Paulo ontem. O São Paulo Fluminense. O Fluminense merecia ganhar. O Fluminense, eu acho que o Fluminense, inclusive, ele todo ano ele sofre muita desconfiança, porque ele novamente renova muito, vem com muita base e tudo mais, mas não é time do Fluminense bom, não é time do Fluminense ruim, não. É interessante. Não só pela molecada. O Fluminense tem um quê de Santos, né? É uma coisa curiosa. Quando a gente pensa que vai se arrebentar e tal, vem uma garotada nova, revitaliza o time. Exatamente. E a coisa anda, a coisa funciona. A gente comentou isso na primeira. Mas eu não acho que o Fluminense tenha numa Copa como a Libertadores, pode até chegar. Uma Copa do Brasil, mas um Campeonato Brasileiro. Não vejo também muita possibilidade. Máximo uma briga por Libertadores, briga por título. Eu acho que ele briga por Libertadores. Briga por Libertadores. Briga sim. E tem o Inter também que joga hoje o Inter, né? Deve estar jogando agora. Joga. Ou mais tarde. Não, é às 8h30. 8h30. Então o Inter joga. Mas o Inter tá, assim, o Miguel Ramírez já tá balançando, né? No Brasil, né? O Abel, não teve a história de que o Abel Ferreira estava balançando já no Palmeiras aí, estava preocupado. O Brasil é impressionante, né? Cá entre nós, o Brasil nesse ponto é um atraso absurdo. Você vê, um Guardiola aqui no Brasil sofreria. Cara, o Abel é o Cuca português, cara. Não, ele joga também no estilo Cuca Ball e é chorando igual o Cuca. Em minha defesa, me defendendo já, de certa maneira também, me vangloriando por algumas coisas que eu já falo há muito tempo, eu já falo isso há muito tempo, que o Abel é um modelo Filipão, Abel, Mano, Cuca, só que melhor. Ou que pelo menos encaixou. O time tem mais. Ou que pelo menos encaixou, porque tem isso também. Quantos trabalhos o Abel fez? Bom, alguns em Portugal, que a gente sinceramente não tem grande conhecimento, fez um aqui no Brasil que está dando certo. Ok, gostando ou não, está dando certo. Ninguém precisa gostar. Por exemplo, você fala que o Filipão é um péssimo treinador? Não dá para falar isso. O Filipão é um bom treinador. A gente não gosta, não queria ele no Flamengo. O Mano Menezes é um péssimo treinador? Eu também não gostaria dele no Flamengo, tanto que ele inclusive não deu certo. Mas dá um resultado, eles acabam trazendo algum resultado, né? E o Abel, nesse momento, ele encaixou no time do Palmeiras, está dando resultado. Eu acho que não teria sentido pensar em trocar o treinador, a não ser que você quisesse mudar a filosofia do time. Mas aí seria também mudar tudo e mudar no meio de um... Claro. E não é... Foi o que o Inter fez, né? Foi o que o Inter fez. A busca de técnico do Palmeiras... Sempre foi de resultado. Em momento algum mostra que eu aponto para uma mudança de estilo. Posso ser sincero também? Eu acho que quando os dirigentes brasileiros... Eu acho que quando os dirigentes brasileiros saem para contratar técnico, eles não pensam no estilo de técnico, se ofensivo, defensivo. Não pensam porra nenhuma disso. O Flamengo pensa nisso hoje. O Jesus deu certo, então vamos contratar um português. Não, o Flamengo pensa nisso. É mais ou menos assim. O Flamengo pensa Talvez hoje o Flamengo pense. O Flamengo pensa. Porque a gente tem uma cabeça pensante lá, que é o Marcos Braz. Mas a maior parte dos dirigentes... Não só o Marcos Braz. Deixa eu fazer uma colocação. O Flamengo tem um centro de inteligência. Eu acho que isso tem relevância, porque eu acho que o centro de inteligência ele mapeia técnicos, jogadores pelo mundo o tempo todo, então eu acho que isso tem relevância. E uma outra coisa que eu ia falar é que eu acho que o Inter fez essa transição, porque o Inter, em tese, vem de um campeonato sensacional brasileiro, o Abel quase conseguiu levar o Inter ao título brasileiro, trocou de técnico. A intenção foi clara. Sim, tudo bem, mas, por exemplo, o Inter já vinha fazendo essa escolha, essa opção, desde o ano passado, concorda comigo? Não. Aí vai pro Cudê. Não. E, cara, apareceu uma coisa aqui que eu não sei do que se trata, mas vamos lá.
já era o Kudê que já tinha esse perfil. Cara, foi uma guinada de 90 graus sair do Kudê para Abel. E agora voltar do Abel pro Miguel Ángel. Entendeu? Então, voltar ao projeto do Kudê. Então, eu não sei, eu acho que assim, eu vi muita diferença, o Walter, eu tenho certeza absoluta que vai concordar comigo, eu acho que tem muita diferença entre o Kudê e o Miguel Ángel Ramírez. Muita diferença mesmo. Eu acho que você simplesmente saiu para o estrangeiro. O que tem em comum entre eles é que ambos são estrangeiros. Para por aí. Não, mas o jogo ofensivo, marcando na frente, pressão. Kudê não tinha intenção de posse de bola. Kudê era saída de bola. Não tinha muita intenção disso. O Kudê era um técnico mais de abafa. Fazendo um paralelo do Kudê com um técnico top do mundo que consegue exemplificar isso, ele era mais pro Klopp, que era um time mais direto, de abafar lá em cima, tomar a bola e chegar logo na cara do gol. O Miguel Ángel Ramírez não, vem da escola do Guardiola, do Domi, que o Ceni de certa maneira faz parte e tudo mais. Walter, alguma colocação sobre o jogo de hoje? Diga. Qual o jogo do Flamengo? A gente quase não falou sobre o jogo do Flamengo de hoje. Pois a gente tem que falar do Flamengo. Daqui a pouco a gente vai ficar alugando aqui as pessoas até meia-noite. Vamos falar. Vamos lá, falar do jogo do Flamengo, né? No primeiro tempo, o Flamengo permitiu um pouco que o Palmeiras fizesse a sua grande arma, que é a bola esticada, buscando o Rony. O Flamengo estava permitindo um pouco isso, criou um pouco de problema para a defesa, inclusive num lance que o Arão sobe, vai à área fazer uma jogada ofensiva, a bola volta, o Diego não consegue cortar, e isso gerou um ataque muito perigoso. Mas no segundo tempo, eu acho que a grande mudança do Rogério foi exatamente isso. Ele conseguiu modificar um pouco, adiantando o meio-campo, para impedir um pouco esse passe esticado. E isso já diminui muito, e a defesa se colocando para interceptar. Diminui muito, e o Flamengo começa a ter um certo domínio de jogo. Sim. Então, o domínio de jogo do Flamengo começa a partir disso. E é lógico, aquilo que muita gente às vezes critica, e o Igor, eu sei que é defensor disso, fala disso o tempo todo, a saída de bola. Muita gente critica a bola para trás, e é claro, se vocês pararem para assistir o lance, é muito claro. O Flamengo atrai a defesa do Palmeiras, a subida da marcação do Palmeiras. Quando a defesa do Palmeiras sobe, o Flamengo faz uma arapuca e faz um ataque rápido, em que a bola, inclusive na hora que o Diego Alves passa a bola... Os defensores do chutão vão dizer que foi chutão. O Arrascaeta e o Everton Ribeiro, Arrascaeta e o Gerson estão juntos na bola para receber o lance. Um estava marcando o outro, por incrível que pareça. Exatamente. E aí a bola vai para o Bruno Henrique naquilo que ele tem de melhor, a velocidade. O Bruno Henrique é um jogador que, quando a bola é passada para ele com um marcador, ele não vai fazer o drible, mas ele vai botar na frente e o marcador não pega. Não pega. E aí ele estica a bola, aquele toque que ele dá, tirando do pé. Inclusive, muito engraçada a narração da Globo, porque o narrador da Globo fala assim, e agora o Bruno Henrique está em maus lençóis, alguma coisa parecida com isso, e sai o gol do Flamengo, com uma jogada do Bruno Henrique em cima do Gabriel Menino. Então, eu acho que o time ajustou. No finalzinho ele faz algumas substituições, por exemplo, eu acho que o Hugo Moura entrou hoje meio perdido. Eu acho que no esquema ele não sabia quem marcar. Tem umas bolas que ele está na entrada da área, uma hora ele correu na lateral esquerda pelo Felipe Luiz, outra hora ele está na entrada da área, mas ele não consegue chegar para bloquear o chute. Eu achei que ali deu uma perdida. Agora, o Flamengo, depois do gol, dá aquela recuada estratégica e tenta buscar a velocidade. Inclusive tem uma jogada que o Michel arranca, né, que a gente até torceu para ele fazer o gol, mas na hora ele chutou devagarzinho lá, ou alguém travou a bola, não sei, que a bola não chegou. Ninguém torceu. Um comentário que eu faço do jogo. Claro. O comentário que eu faço do jogo foi um comentário até que o Igor fez com a gente em paralelo, né? O número de faltas absurdos. Né? Não, 44 assistiu ontem 45. uma final de uma Copa como a Champions, onde o juiz deixava o jogo correr.
Exatamente. Hoje começa o juiz a dar aquelas faltinhas. É lógico, a gente sabe que isso é pressão. Por quê? Porque o Abel Ferreira, desde que perdeu o título para o Flamengo, da Recopa Brasileira, Supercopa do Brasil, nunca lembro o nome, ele está pressionando a arbitragem. Ele falou, não botaram o melhor juiz, quando o melhor juiz pela federação estava no campo. Aí ele fala do Daronco. Ele fala do Daronco, aquele fortão. Sim, hoje botaram o Daronco. De hoje. E o Daronco parava o jogo toda hora. Na grande maioria das vezes, dava muita falta contra o Flamengo. Tem até um contra-ataque perigoso do Palmeiras no segundo tempo, que o Bruno Henrique sofre falta na linha de fundo e ele não dá a falta. Deixa o jogo seguir. Então, assim... Não falta não, Walter. É muita pressão, é muita pressão. Eu achei que houve um pênalti a favor do Flamengo, que o juiz não deu. No Arrascaeta? Não, no Bruno Henrique. Não, no Bruno Henrique. Aí ele não deu, Marcelo. Porque ele inventou. Ele deu uma falta antes que não ele aconteceu. Inventou uma falta do Pedro. Ah, sim, deu falta do Pedro. Entendi. É verdade, que não foi e nada. E aí o VAR não pode falar nada, porque o lance é interpretativo. Não aconteceu nada. O Pedro deu um toque de calcanhar, o cara caiu. Ó, e o Bruno Henrique foi empurrado. Só título de informação. O pênalti do Bruno Henrique foi igual aos pênaltis que aconteceram ontem. O que o juiz deu no jogador do Fluminense e o que o juiz não deu no jogador do São Paulo. Só título de informação, o jogo hoje teve 46 faltas. 24 no primeiro tempo, 22 no segundo. Tá? Quer dizer, eu tenho aqui o total, mas eu lembro que no primeiro tempo a contagem era 24. Gente, não existe jogo de futebol nessas condições, simplesmente não existe. Por quê? Toda jogada de corpo no ataque é falta, toda pressão na defesa do adversário, qualquer bola que você vai roubar é falta. Qualquer tentativa que você tem de acelerar o jogo, quando você rouba a bola do adversário, que parece que o juiz vê, quando vai acelerar e vai gerar um perigo de gol, ele marca a falta. Então ele fica amarrando o jogo. Isso é lamentável. Isso atrasa o futebol brasileiro. É inacreditável. E além disso, duas coisas que eu só gostaria de acrescentar. Acho que o Walter já falou tudo sobre o jogo. Eles querem só comentar três coisas. Uma é que essa quantidade de faltas gera uma questão. Você picota demais o jogo. Claro. Então, a falta leva 15, 20 segundos para a cobrança de falta. Se você olhar o somatório de tempo, acho que deu menos de 50 minutos os dois tempos juntos. Eu levanto uma bola há algum tempo, que é o único esporte no planeta que é por tempo corrido, sem parar, é futebol. Futebol de salão é por tempo parado. O futebol de praia, que é um esporte novo, é tempo parado. O handball é tempo parado. O basquete é tempo parado. Cara, o que a FIFA quer? Não quer 30 minutos de bola rolando em cada tempo? Então, quem tem que ser responsável pelo tempo do jogo não é o juiz. É uma mesa, como é no basquete. Para mim, isso é muito claro. Até por uma questão do consumidor. Eu sou consumidor, eu estou pagando um pay-per-view. Se eu pago um pay-per-view, eu pago para ter um X tempo de jogo. Se eu não tiver aquele X tempo de jogo, eu estou sendo usurpado do meu direito. Então, eu acho que a FIFA deveria parar e repensar essa porcaria. Os jogos da Libertadores têm claramente muito menos tempo de bola rolando do que os jogos da Euro, da Champions, dos campeonatos pela Europa. Excepcionalmente, a Libertadores 2019, que foi a de Flamengo e River, que eram dois times que jogavam bola, não foi aquela típica Libertadores de catimba, de coisa, aquela coisa toda, tanto que foi uma final justa, uma final honesta, que a gente ganhou, poderia ter perdido, enfim. Foi uma exceção. Mas não, ano passado, por exemplo, a final do ano passado, Palmeiras e Santos, foi sofrível. Nossa, que horrível. Uma merda. Que foi esse ano, na verdade, né? Não, e outra coisa, se os jogadores souberem que o tempo vai parar na hora que ele sofrer falta, ele não vai ficar rolando no chão. O goleiro não vai ficar rolando no chão. Sinceramente, eu acho a coisa mais babaca do mundo. Eu odeio esse termo babaca, mas eu acho que tem que ser usado para esse momento. Quando chega aos 44 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo do segundo tempo, o juiz vai e faz 4. De onde que ele tirou aqueles 4? Se o jogo era para ter 30 minutos de bola rolando, só teve 20. De onde que ele tirou aquilo?
Qual é o critério para ele dizer que foram 4 minutos? Não, tudo bem, ele conta 4 minutos, ele conta quando o jogador cai e fica 1 minuto e meio. Mas aquelas faltinhas que o cara leva 15 segundos para cobrar, ele não marca. Um tiro de meta que leva 15, 20 segundos para ser cobrado, um tiro de meta, um impedimento, ele não marca. Os 6 segundos então, do goleiro com a bola na mão, nunca é respeitado. Isso nem se marca mais, né? Nem se marca mais. Sinceramente, eu achava que antes de colocar VAR, antes de colocar qualquer coisa, eles tinham que alterar essa questão do tempo. Para mim, é a primeira regra de todas, que é a questão que é diretamente relacionada ao consumidor. Eu comprei, eu tenho direito. Quanto que a FIFA estabelece? 60 minutos? Então que sejam 60 minutos, mas eu quero ver 60 minutos de bola rolando. Não 60 minutos do cara rolando no chão, levar 10 minutos para bater o lateral, porra, pelo amor de Deus. Entendeu? O fatídico Fla-Flu do gol de barriga do Renato, no segundo tempo teve 13 minutos de bola rolando, cara. 13 minutos de bola rolando. Um jogo que acabou com o Flamengo com 10 jogadores e o Fluminense com 8. Se tem 5, 6 minutos a mais de bola rolando, provavelmente o Flamengo faria um gol com 2 jogadores a mais. Entendeu? Então esse tipo de coisa ou muda. A FIFA não... Sabe por que a FIFA não muda? Sabe por quê? Porque na Europa não precisa disso. Na Europa eles têm os 30 minutos de bola rolando. É verdade. E a referência deles é o que acontece lá. Não vou alterar uma coisa que, na realidade, só vai mudar, só vai ter efeito mesmo no futebol de terceiro mundo, que é na América do Sul. Não sei como é que é na África, não dá para acompanhar os jogos do Campeonato Africano e tal. Mas na Ásia, duvido que isso aconteça, até pela educação dos caras. Duvido. Se é para ter 30 minutos de bola rolando, na Ásia, o japonês, você acha que o japonês vai desrespeitar isso? Duvido. Mas aqui na América do Sul, Marcelo Pistola Rosenthal. Não, eu acho, assim, eu sou muito favorável ao VAR. Também, claro. Acho que qualquer pessoa que não é favorável ao VAR, eu não consigo entender qual é a lógica. Eu lembro, por exemplo, dos clássicos comentaristas aí. Você tem, por exemplo, o Arnaldo Ribeiro, que sempre foi um cara que não defende o VAR, que é contrário ao VAR. Que ele fala que altera a dinâmica do futebol. Olha, eu acho que o que ele fala deve ser usado de maneira correta. O VAR não tem que deixar de existir, o VAR tem que existir, só que o VAR tem que ser aprimorado. Realmente não pode demorar o quanto demora. Não pode, gente, não tem como. O VAR, do jeito que muitas vezes ele é aqui no Brasil, uma consulta simples, que todo mundo viu na televisão já, que estava impedido ou que foi mão, demora 3 minutos, 4 minutos. Você pega nas grandes ligas aí, isso demora 20, 30 segundos. Pô, eu vi um jogo do inglês, em 10 segundos eles resolveram um lance dificílimo. Pois é. Entendeu? Então eu só acho isso, cara. E com imagem, na televisão para todo mundo ver exatamente. o que estão vendo. Veja bem, eu não estou pedindo para ter 45 minutos de bola rolando de cada tempo, não. Eu estou falando o seguinte, o que a FIFA quer? A FIFA não quer... Hoje, eu não vi o jogo pela Globo, eu vi o jogo pelo pay-per-view. Né? Aliás, Globo, pelo amor de Deus, eu vou fazer um pedido. Não passou na Globo, foi o jogo da Globo hoje? Foi o jogo da Globo, não foi? Eu vi pelo pay-per-view também. Eu vi pela Globo por causa do delay. Vou fazer uma solicitação a esse pessoal que organiza o pay-per-view. Eu não sei como é que é a Globo, como é que tá. Muito tempo que eu não assisto a um jogo da Globo. Pelo amor de Deus, vocês que colocam, ou que organizam a propaganda, não colocam embaixo, não. Não coloquem embaixo, não. Coloquem em algum lugar que não atrapalhe. Teve um lance que eu queria ver o que estava acontecendo, a bola rolando, disputa de bola. Porra! Que isso? Everton Ribeiro, exatamente. A Globo tá dividindo a tela. A bola tá ali que o Isla tava com o Everton Ribeiro e o lateral esquerdo vinha brigando ali a bola. Eu não sei o que aconteceu, porque a propaganda, a tarja da propaganda encobriu a jogada. Ele vinha e foi. Que maravilha. Vamos seguir aqui. Deixa eu só falar uma coisa. Agora, só um detalhe que eu gostaria de falar sobre o Flamengo. Sim, tecnicamente, foi muito gostoso ver o Bruno Henrique voltar a fazer uma jogada muito boa. Então, eu não falei lá no nosso grupo, enquanto a gente estava vendo o jogo, não foi, acho que no grupo, não foi no nosso não, mas em outro grupo, uns amigos estavam falando, o BH tá muito mal, ele não vai pra cima, o Flamengo não tá indo num contra um. Eu falei, gente, no primeiro tempo não teve como. O Palmeiras, ele tava fechado e o Flamengo tava muito lento.
Então, quando você pega um time com uma linha de 5 atrás, como é o caso do Palmeiras, depois uma linha de 3 e 2 na frente, só que o Luiz Adriano e o Rony, você não consegue pôr um contra um, porque sempre tem uma sobra atrás. Então esquece. O Bruno Henrique, nesse ponto, o Abel sempre esteve muito certo. O Bruno Henrique é um cara que precisa de campo para correr. Se você der uma bola pro Bruno Henrique esperando que ele vá fazer drible em espaço curto, é melhor dar no Arrascaeta. O Arrascaeta ainda consegue. Não. O Bruno Henrique não dá. Ele precisa de campo. Agora, se der 20 metros para ele dar um tapa, ele leva. Tanto que no segundo tempo ele se destaca por quê? O Bruno Henrique ele começa a ficar mais enfiado como segundo atacante pela esquerda. E aí o Flamengo acelera o jogo com ele. São as 3 jogadas só espetadas lá, inclusive o gol. Não, e assim, o Bruno Henrique hoje, além de participar do lance do gol, que foi uma jogada espetacular, como há muito tempo ele não fazia, ele participou do lance com 10 segundos do segundo tempo, que ele quase fez o gol. Facão. E teve o lance do pênalti. Então, a gente fica sempre na esperança de ver o Bruno Henrique voltar a ser aquele Bruno Henrique de 2019, né? E eu tenho uma tese sobre o Bruno Henrique, todo mundo já sabe, que o Bruno Henrique só joga bem em ano ímpar. Ele jogou bem em 2017, jogou bem em 2018, ele teve problema na vista, 2019 ele voltou a jogar bem, 2020 ele não jogou bem, e agora estamos mas o não bem dele em 2020... no exercício 2021. Mas o não bem dele em 2020 não é um... Ainda assim ele decide jogos. Um péssimo. Ele ainda assim está acima da média. Só não foi espetacular. Que eu vejo em relação ao Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro jogando mal, ele não faz nada. Ele bem é o Rei da América, ele mal. O Bruno Henrique, corner contra o Flamengo, ele tira a bola pra caramba de cabeça. Lá na frente ele ganha a bola na cabeça. Ele briga, ele é forte. Agora, uma coisa que eu acho em relação ao Bruno Henrique, eu não sei se vocês concordam comigo, é que eu acho que ele está muito do lado esquerdo. Inclusive, a jogada espetacular dele hoje foi na linha como ponta esquerda típico. Uhum. E quando ele se destacava mais, é quando ele jogava muito perto do Gabigol. Mas como segundo atacante, ele perto, rondando o Gabigol. Não, ele até ia da esquerda para o meio. Ele entrava mais na área. Mas ele não ficava restrito ali. Hoje com o Rogério ele fica restrito. Ele falando tanto do homem, a questão posicional, o Bruno Henrique está muito, muito colado na linha da ponta esquerda. Eu gosto mais do Bruno Henrique rodando, jogando mais livre. Uhum. Enfim, eu não sei se também, porque o Arrascaeta em 2019 jogou muita bola, evidentemente, foi um dos craques do Flamengo, mas em 2020, quando todo mundo caiu, o Arrascaeta subiu. Então, o Arrascaeta jogou mais em 2020 que em 2019. Vamos fazer uma reflexão. Quantos times você viu na tua vida que tinham, por exemplo, 5 jogadores jogando maravilhosamente bem? Não tem como. Mas atualmente você tem um destaque. Então o que eu acho é o seguinte, quando o Bruno Henrique ele é chutado na esquerda, o Arrascaeta ele fica ali flutuando atrás do atacante. Então naturalmente ele aparece mais. Que eu ia falar. Ele aparece mais, é isso. Aquele jogo, por exemplo, que ele fez contra o Palmeiras lá em São Paulo, que foi um jogo com o time juvenil, e conseguiu arrancar o empate. O Palmeiras não ganha a gente, né? O Palmeiras não ganha a gente. Não ganha. Nem a gente perderia lá. E nem título mundial. O Palmeiras não tem mundial. Nem copinha. Nem copinha. Né? Enfim. Então, o Arrascaeta, quando ele começou a jogar centralizado, jogar como um 10, na posição, eu não estou comparando, pelo amor de Deus, porque Zico é Deus, mas jogando na posição do Zico, o fato é que ele subiu muito de produção. Sim. Mas para Arrascaeta jogar naquela posição, a consequência é que o Bruno Henrique colou mais na ponta esquerda. E eu acho que esse é o grande motivo, a grande razão do Bruno Henrique cair um pouco de produção. Sim, eu não sei como é que teria que ver alguém, como é que o Rogério teria que fazer para fazer um rodízio maior. Então, eu te apresento a solução. Que era a solução que, no caso, o Flamengo e o Jorge Jesus tinha. A fluidez. Uma hora o Arrascaeta tá ali atrás do Gabigol, outra hora é o Bruno Henrique que vai estar ali. O Igor congelou. Congelei? Você congelou, hein, Igor? Voltei? Voltou. Ah, tá. Voltei aqui. Não deu uma piscada aqui. Aí, olha só. Tinha uma fluidez. O Bruno Henrique, muitas vezes, ele ia para trás do Gabigol, ou então ficava do lado do Gabigol num 4-4-2. Mas mesmo quando o Jorge Jesus ia, o Jorge Jesus usou muito o 4-2-3-1, que era o Arão e o Gerson de volantes, a linha de 3 na frente. A diferença é que quando ele usava esse 4-2-3-1, o cara do meio, na maioria das vezes, era o Everton Ribeiro. E Bruno Henrique e Arrascaeta trocavam.
Só que eu lembro que o Jorge Jesus ele tinha uma fala que era muito interessante, que ele falava assim, vai ganhar o jogo a equipe que tiver mais variação de jogo ao longo de uma partida. O Flamengo dele era um camaleão. As pessoas acham que talvez não, mas o Flamengo era um camaleão. E o Flamengo era um camaleão por intenção do técnico e depois por sintonia natural dos jogadores que trocavam de posição naturalmente. Então, o Jorge Jesus ele treinou com a Arrascaeta de falso 9, ele treinou com 2 atacantes, ele treinou com o Gabigol flutuando para a direita, ele tinha tudo, cara. Ele treinou muito Sim. isso. Então, o Flamengo no meio do jogo ele variava demais. Eu lembro do Flamengo e Grêmio aqui no Maracanã. Sim, eu lembro do Flamengo e Grêmio aqui no Maracanã. Se o Jesus continuasse no Flamengo, acho que o Arrascaeta ia subir naturalmente também. Ia ter a performance. Não, mas ele não jogou mal, ele subiu. A diferença é que o Bruno Henrique... Não jogou mal em 2019. Não jogou muito bem. É porque ele não estava como estava agora. Eu falo que ele jogou mais ainda em 2020. Foi isso que eu quis dizer. Sim. Mais ainda em 2020. Outra coisa que me chamou a atenção em relação ao jogo de hoje, o que eu achei é que os 4 lá na frente, Pedro, o Bruno Henrique, o Everton Ribeiro, o Arrascaeta, em determinados momentos, quando o Palmeiras passava essa primeira linha, que não era muito difícil, porque a marcação ainda não está ajustada, cara. Eles ficavam lá e ficavam tipo, Palmeiras contra 6 na defesa do Flamengo. Ficava o Gerson e o Diego na frente, brigando pela bola, e os 4 atrás defendendo. Então, eu concordo com você. Eu concordo com você, mas faço um comentário, que eu acho o seguinte, Rosenthal. Eu concordo com você, mas o Palmeiras, em momento nenhum, também nos preocupou em relação a isso. A verdade é essa. Porque não, eles conseguiram suas jogadas em contra-ataque. Não, eu acho que... A verdade é que eu acho que o Abel e o Palmeiras respeitaram a gente demais. Porque quando ele conseguia vencer esse primeiro bloqueio, que ele via diante, às vezes, da última linha do Flamengo, ou da última linha com só o Diego, ou só o Gerson, ou até mesmo os 6, ele não ia com 6 jogadores. Ele continuava mantendo os 3 dele atrás, mais o Felipe Melo, mais os 2 alas abertos, nunca subia os 2, era só um de cada vez. E o único meia que chegava mesmo era o Rafael Veiga. Então ele no máximo atracava com 4 ou 5. Então aquela linha de 4 mais os 2 volantes do Flamengo davam conta. Se ele depois que superasse essa barreira, ele levasse mais jogadores, eu acho que levaria perigo. Mas qual que eu acho que era a intenção? O Palmeiras jogou, olha só que coisa inacreditável. O Palmeiras jogou com Luan, Gustavo Gomes e o sei lá, o cara que tem o nome esquisito. Impereu, isso aí. Impereu, isso aí, Imperu. Ele... O cara que tem esse nome não pode ser jogador de futebol. Imperu. Olha aí... só um detalhe, gente, só um segundinho. Comentário de momento. Bragantino 2, Chapecoense 0. Eita. Na casa do Chapecoense. E Corinthians está perdendo de 1-0 do Atlético Goianiense em São Paulo. Pode continuar e vou pegar uma cerveja. Beleza. Continua. Tá bom. Aí, veja bem, então ele jogou com 3 zagueiros, Luan, Gustavo Gomes, Imperiou, na direita, Gabriel Menino e o Vinha na esquerda, e 2 volantes ainda, que era o Felipe Melo e o Patrick de Paula. Então ele tinha efetivamente jogadores na frente, o Rafael Veiga, o Luiz Adriano e o Rony. E ele praticamente só atacava com esses 3 jogadores, eventualmente o Patrick de Paula chegava e eventualmente um dos alas chegava. Nada muito além disso. Para mim, me pareceu claro que ele superlotou a saída de bola dele para chamar o Flamengo e ligar direto. Cara, eu lembro que teve um momento que eu olhei a estatística, na metade do primeiro tempo, o Palmeiras já tinha dado 24 bolas longas. 24. E eu não estava nem no final do primeiro tempo ainda. Deixa eu só ver aqui, por curiosidade, quantas bolas longas ele deu ao longo do jogo. Bola longa do Palmeiras, 62. 62 bolas longas. O Flamengo deu 40. Inacreditável, né? Assim, era uma tentativa constante de ligação direta. Fica só esse comentário. Eu acho que o primeiro tempo o Palmeiras teve a feição dele, o jogo, e o segundo tempo o Flamengo acabou dominando, porque o Palmeiras já começou a nem mais conseguir a ligação direta, nem não nos assustar mais. Teve aquele lance lá, o quase gol, né, mas que foi impedimento no fim das contas, e mais nada. Simples. Mas olha só, já que falamos aí bastante de Flamengo e Palmeiras, eu vou fazer aqui pequenos comentários de Flamengo e Vélez, que, nossa senhora, né? Que joguinho chato, hein? Rosenthal, se você tivesse desmarcado a tua aula, se você tivesse por algum motivo não dado a sua aula para assistir aquele jogo, você estaria com a dor de corno, hein? Posso dar um alô sobre essa quinta-feira?
Diga. Você queria que poupasse, né? Eu já sei. Hã? Você queria que poupasse. Quinta-feira, começou, o Walter sabe, você sabe, começou apaixonado pelo basquete do Flamengo. Né? Assim, uma das minhas tristezas da pandemia por exemplo, nós tivemos aí o jogo de sábado, que foi decisão do Campeonato Carioca, e nós tivemos o jogo de quinta-feira, né, perdão, pela Libertadores. Se a gente não tem essa pandemia, essa coisa, esse momento horroroso que a humanidade está passando, sábado teve basquete e depois a decisão do Campeonato Carioca. Com certeza estaríamos eu, minha filha Júlia, a filha do Walter, saindo do Maracanãzinho para o Maracanã. E quinta-feira, com certeza, a mesma coisa. O jogo foi no Maracanãzinho e o jogo seguinte no Maracanã. Assim, um momento muito triste, né? Mas vamos lá, esquecendo esse aspecto. Quinta-feira aconteceu um negócio comigo muito doido, né? Porque eu tinha uma aula muito importante para dar, uma aula de 1 hora só, das 8 às 9, mas nunca acaba às 9, acaba às 9h10, 9h15. Que os meus alunos não me ouçam, tomara que eles não vejam o que eu vou falar agora aqui. O jogo de basquete começou às 6h30. Então eu consegui ver até o terceiro quarto. Quando iniciou o quarto quarto, eram exatamente às 8 horas da noite. Não é? E aí o Flamengo estava com uns 10 pontos de vantagem, em um determinado momento que eu olho, o São Paulo está só 3 pontos atrás do Flamengo. Aí eu comecei, e assim, 8-2, 8-3, quando eu estava começando a interagir, a conversar, a falar sobre o tema, eu comecei a suar frio. E eu assim, por exemplo, agora, daqui de onde eu estou aqui gravando, eu consigo ver a televisão. Né? Eu consigo ver. Então eu peço só durante a aula que a Júlia pegue a Brahma e a Boêmia e fique no quarto com elas. Né? E aí o que aconteceu? Brahma e Boêmia, para quem não sabe, são as cachorras do Rosenthal. São as cachorrinhas, a Brahma Henrique. Brahma Henrique, Vapo, Arrascaeta. Ribeiro de Jesus, agora é Ribeiro Ceni. Né? Tive que mudar o nome. E a Bobô, a Boêmia, né? E a minha gatinha é a Devassa. Verdade. Enfim. E aí os alunos começaram a perguntar ao Rosenthal, por que você está olhando tanto para a esquerda? Eles estavam percebendo que eu estava... Eles estavam percebendo que eu estava olhando... Tu não confessou não? Tu não falou a verdade, não? Não, eu não falei a verdade. Eu falei a verdade. Infelizmente. E aí eu falei que foi a Brahma aqui que tá fazendo bagunça e tal, nervoso, suando com o jogo e tal. E, cara, eu só consegui entrar no ritmo da aula quando o jogo acabou. O jogo de basquete acabou. Quando eu vi o Flamengo levantando a taça, comemorando e tal. E a aula acabou por volta... Quer dizer, eu perdi o fim do jogo de basquete, perdi o início do jogo de futebol. 10, 15 minutos, a bola do Arrascaeta na trave, por exemplo, eu não vi. Eu vi depois, lógico. Mas assim, cara, eu achei... Voltando agora a falar sobre o jogo de futebol, eu achei natural. A minha filha, Júlia, vem cá, Júlia. Eu achei demais. Vem cá. A Júlia, a gente não torceu, a Júlia não torceu contra o Flamengo na quinta-feira. Mas assim, ela falou pra mim, não vou torcer contra. Mas se for o segundo, né? O Flamengo perder, não é tão mau negócio. Verdade. Fala aqui, vai lá, entra aqui na conversa, Júlia. Participa então deixa aqui. A nossa amiga Júlia aí falar. Aqui, vem. Hã? Oi, Júlia! Fala, Júlia! Aqui, essa minha filha, Júlia Rosenthal. Vamos lá. Fala aí, dê a sua opinião. O que você disse? Sobre a Libertadores? Mas é porque o que eu entendi é porque assim, a gente ficando no pote 1, o pote 2 tem River Plate, Boca Juniors e São Paulo. São assim, 3 que eu já falei do meu pai. Eu tenho certeza que a gente vai pegar um desses 3, tenho certeza. Porque o Flamengo não vai ter essa sorte de fazer o que nem o Palmeiras fez ano passado e pegar uma chave muito fácil. Infelizmente não vai ter. E talvez seja até melhor, porque se a gente passa desses maiores times... O Flamengo começou hoje o Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, contra o principal adversário. Você falou, preferia não começar jogando contra o Palmeiras. Em compensação, agora que a gente ganhou... Com 3 pontos, a gente ganhou 3 pontos e tirou 3 pontos dele. Palmeiras, 3 pontos que... E já tira um dos confrontos diretos. Exatamente. Com o Palmeiras, e assim, disse 3 pontos que... Antes do jogo é uma história, né?
Sim, mas eu fiquei falando que 3 pontos que ficaram muito claros ano passado. Você tá muito baixa, Júlio. Vou ter que aumentar. Era isso que eu ia falar. Eu tô levantando o dedo pra falar. Exatamente. Deixa eu pegar. Quem tá aqui também no estúdio, é a Brahma. Tá deitada sempre aqui. aí, né? É. Mas ela tá quietinha, tá prestando atenção. Vê se foi. Foi? Ah, foi, melhorou. Parecia que tu era pequenininha, Júlia. Não via você. A Júlia... Maior que você? Sim, lateralmente eu sou muito maior que ela. Lateralmente. Todos nós. Verdade. Mas no aspecto vertical, 1,80 m. É verdade, Júlia é quase o meu tamanho. Falando é que são 3 pontos que ficaram claros que ano passado faziam muita diferença, né? Porque a gente perdeu do Atlético Goianiense, primeiro jogo. Não, foi Atlético Mineiro. Atlético Mineiro. E Ceará, se não me engano. Não, o Atlético Goianiense perde o segundo 3-0. 3-0 Goianiense com o gol por contra do Felipe Luiz. Não, Atlético Mineiro. O gol contra foi contra o Atlético Mineiro, 1-0. O Flamengo, com 6 pontos jogados no campeonato passado, tinha 0. Ele fez 0 pontos. 0 pontos. Exatamente. E ainda foi campeão. Aí você vê, assim, o Flamengo começou muito mal o campeonato. Muito mal. Muito. Ele depois engatou 12 ou 13 jogos de invencibilidade com o Domi ainda. Mas depois quando levantou. Voltou a oscilar. Aí depois oscilou de novo, entrou o Senna e continuou oscilando. Até o final foi oscilando. A verdade é que todo mundo que estava na frente parou de pontuar e o único que começou a pontuar desenfreadamente foi o Inter. Aí a gente começou a brincar com o Inter. Foi, porque o Atlético Mineiro começou. O Atlético Mineiro caiu demais a produção. Demais. Só aí não, aqui assim, também. Né, pai? Eu lembro que eu comentei com você, o Atlético Mineiro, assim, tava jogando pra caramba, porque tava todo o jogo quase ganhando, fazendo gol pra caramba. Qual é o nome dele? Keno, acho. Keno, jogando muito. Jogando pra caramba. Aí eu acho que o Atlético Mineiro só não levou o campeonato porque o Keno quebrou o braço. É, porque também o jogo do Atlético Mineiro, a base do jogo do Atlético Mineiro era o Keno. Era criar jogada. Mas você, assim, eu vi o jogo do Atlético Mineiro hoje e lembro os jogos do Atlético Mineiro no ano passado. Cara, o Atlético Mineiro no ano passado, com jogadores muito inferiores aos de hoje. Era melhor. Cara, o Atlético Mineiro jogava muito melhor, cara. Muito melhor. Não, olha só, pode ter certeza de uma coisa. O Cuca vai montar um time competitivo. O Atlético vai brigar pelos títulos. Mas não vai agradar. Não vai agradar. Vai agradar a torcida talvez por resultado. Mas futebol, o Cuca já parou de demonstrar um bom futebol. Não sei se vai brigar pelo título, não, cara. Ah, eu acho que vai. O Cuca é competitivo. Eu acho que pode brigar pela Copa do Brasil. Cara, olha só, o Atlético Mineiro disputou a decisão contra o América, não conseguiu fazer gol no América. Em 2 jogos. É verdade, em 2 jogos. Em dois jogos. Com o super time do Atlético. Não, teve um pênalti do América Mineiro no último minuto. Não, e o América ainda perdeu um pênalti durante o jogo. Então, assim, não era o que se esperava no final. O que eu vi hoje, assim, cara, o que o Walter falou, que eu falei assim, não tem nem a que acrescentar, eu vou repetir o que o Walter falou. Cara, o Atlético Mineiro e o Fortaleza dentro de Minas Gerais teve a mesma posse de bola do Atlético Mineiro, 49-51, uma diferença irrisória. E teve mais definições. Mais definições do que o Atlético Mineiro. Chutou mais bola a gol do que o Atlético Mineiro. Se não fosse o Hulk, o Atlético Mineiro não levaria risco nenhum ao Fortaleza. O Hulk, daquele jeito dele, forte, ele sabe jogar futebol, né? A gente ele sabe jogar, não é bobo, não é porque que é grandão, tem aquele jeito. Não, ele é bom, É claro. Ele teve uma bola que ele enfiou pro Marrone, que o Marrone chutou de forma ridícula. Bizonha, Você lembra disso, Walter, essa jogada? Que ele tava do lado esquerdo, que ele deu um totozinho no meio dos dois pro Marrone. Então, você tem um jogador que é muito bom. E o Keno não jogou hoje. Mas isso que a gente fala, o Atlético Mineiro vive de individualidades. Não tem jogada organizada, não tem saída de bola, não tem nada. Como o Palmeiras, não tem saída de bola, é bicão pra frente. Não, a transição do Palmeiras é uma transição direta. Fazer conexão direta. Rapaz, como tá chovendo aqui. O Palmeiras não tem aquele negócio de tocar a bola, você viu isso no jogo. O jogo feio. Gente, ô Igor, deixa eu... Esse bairro tem um nome maravilhoso, também tá chovendo muito. Hã? Oi? Aqui nesse bairro que tem um nome maravilhoso também tá chovendo. Ah, no Flamengo. Aqui ainda não chove. Aqui na província de Saint-Pierre de la Village. São Pedro da Aldeia.
Saint-Pierre de la Village, cujo prefeito é o Fábio do Pastel. Tá falando Que propaganda sucedeu aí, o Parece Chumbinho, propaganda, rapaz. Pô. que sucedeu o Toda Chumbinho, semana. né? Aqui, por enquanto, por hora, ainda não está chovendo, né? Mas a gente já fechou a casa inteira, até porque se chover a Abraham Henrique sair, aqui vai sujar a casa inteira. Mas o futebol tá Olha Igor. só, deixa eu caminhar aqui. Fala, Walter, você quer falar alguma coisa? Não, era isso aí que eu ia falar, para você caminhar, para porque senão depois a gente- poder falar dos outros resultados. Exatamente. Do Flamengo, sem ser Eu futebol queria, profissional. olha só, mas opiniões eu queria que fossem breves. Breve, hein? Opinião de vocês sobre Gabigol e Pedro juntos, que a gente viu aí 2 jogos dos dois juntos. Ironicamente, foram 2 jogos ruins, de certa maneira, de ambos, talvez, né? Principalmente do Pedro. O Gabigol ainda conseguiu aparecer mais, enfim, fez gol, mas do Pedro foi mal, perdendo inclusive gols que ele não perde. E aí, será que a gente reclamou e no fim das contas vai ter que dar o braço a torcer pro técnico e falar que não dá os dois mesmo? Ou ele tem que inventar outra maneira para a coisa funcionar? Sejam breves. Bom, vamos lá. Eu até hoje não gostei de ver Gabigol e Pedro juntos. Acho que os dois jogam demais. Eu acho que há possibilidade sim de os dois jogarem juntos. Só que eu acho, assim, eu não gosto de ver o Gabigol jogando pela direita. Não gosto. Entendeu? Para eu achar que o Gabigol poderia dar certo jogando com o Pedro, o Gabigol teria que assumir a função do 10. Do segundo atacante jogando atrás do centroavante. E não um jogador que vá. E aí ele poderia rodar, girar, enfim, ele poderia rodar, fazer o que ele bem entender. Mas jogar com os dois, mas o Gabigol tendo que ir para a direita, eu particularmente não gosto. Agora, eu acho que para usar os dois por hora, enquanto não se vê essa possibilidade, enquanto não se vislumbra essa possibilidade, eu acho que são situações de desespero. Você está perdendo o jogo, você precisa fazer um gol, aí, porra, faltando 20 para o jogo acabar, bota os dois. São 2 jogadores que metem gol com uma facilidade incrível. São 2 jogadoraços, cada um do seu jeito. Cada um do seu jeito. Tua opinião? Inclusive, eu acho uma coisa curiosa. Eu acho que o Pedro tem mais chance na seleção do que o Gabigol. Sim. Não porque o Gabigol seja melhor que o Pedro. Não porque o Pedro seja melhor que o Gabigol. Mas porque o que falta à seleção não é aquele atacante que se movimente muito, mas sim um 9 pivôzão que o Pedro dá mais alternativas. O Pedro dá mais alternativas que o Gabigol. Eu acho até que o Gabigol é mais artilheiro que o Pedro. E eu acho que vai ser sempre. Mas o Pedro, ele dá mais alternativas pro time. Ele é aquele cara que faz o pivô, que prende o zagueiro, que tá apertado, se tudo é a bica lá pro ataque. Ele é aquele cara que a gente viu, por exemplo, o nosso time fazendo isso muito bem, foi o Guerreiro. Você dava uma bica pra frente, meu camarada, o Guerreiro matava no peito e o time saía, porque ele segurava a bola. O Pedro faz isso, o Gabigol não faz. O Gabigol, guardadas as proporções e até mesmo o próprio estilo, de certa maneira, a Júlia não viu, mas eu acho que vocês vão concordar, o Gabigol me lembra muito atacante como Romário e Ronaldo. É um atacante que é artilheiro, que parece que morreu. Parece que morreu, hoje em dia parece que não existe mais. O atacante de velocidade artilheiro não existe. O atacante artilheiro hoje em dia tem que ser grandão, pesadão, fazer pivô e ficar dentro da área. E aí vem um Gabigol da vida, como antigamente tinha muito, que são aqueles caras que atacam o espaço. Cara, o Gabigol, ele é um dos melhores do mundo nisso, em atacar o espaço. Tem um buraco no campo, o Gabigol vai estar lá, é lá que a bola vai aparecer em algum momento, não vai ter marcação, ele vai fazer o gol. Ele é impressionante nisso. Mas ele não dá as alternativas que um artilheiro, na convenção do mundo como um todo, ofereceria. Que é o que o Tite quer. O Tite quer um atacante forte. O Tite quer um cara que sabe fazer um pivô. E não somente o cara que somente faça gol. Esse tipo de atacante que é o Gabigol, de uma determinada maneira, ele tem com o Gabriel Jesus, ele tem com o Firmino, ele tem com o Neymar. Mas aquele acho que o Firmino e Neymar é diferente, mas o Gabriel Jesus, pra mim, o Gabigol é muito parecido. São mais ou menos o estilo, jogadores e o Gabriel Jesus faz mais do que o Gabigol. O Gabriel Jesus faz melhor que o Gabigol. A lateral do campo, marcação. O pivô, a marcação, mas o Gabigol é mais artilheiro, né? Walter, tua opinião? Não, uma coisa que eu comentei hoje, até aproveitando falando sobre o Gabigol e falando sobre o jogo Flamengo e Palmeiras,
uma coisa que eu percebi, comentei com ela também concordou, é que eu acho que os atacantes do Palmeiras são mais comprometidos com a marcação de saída de bola do que os atacantes do Flamengo, cara. Eu acho isso relativo. Eu acho que eles correm sozinhos. Então eu acho que dá a sensação de que são mais comprometidos porque eles correm mais e errado. Eu acho isso. Não acho não. Eu acho que eles correm mais errado. Eu acho que o que está acontecendo hoje no Flamengo é exatamente isso. Talvez os jogadores, os 4 lá na frente, estejam marcando sozinhos lá na frente, porque os caras de trás não estão chegando ao mesmo tempo, da mesma maneira como eles não chegam na marcação atrás. A marcação do Palmeiras, por exemplo, não deu certo contra a gente em momento nenhum. Não tomaram a bola praticamente em momento nenhum. Walter, deixa eu te botar aí no circuito para tu dar a tua opinião. Gabigol e Pedro. Vou falar o que vocês já falaram, bem rápido. Eu acho, sim, numa situação de jogo, pode rolar. Agora, para se juntar os dois, tem que se mudar um esquema de jogo. Eu tinha muito interesse naquele jogo que o Flamengo entrou contra a LDU de olhar Gabigol e Pedro, num jogo que não teve como olhar o esquema tático. Mas eu acho que você tira a característica melhor dos dois jogadores quando eles estão juntos. Eu acho, para mim, que o ataque com 2 atacantes tem que ter Bruno Henrique mais um. Tá? Lógico, hoje, pelo entrosamento, Gabigol. Eu queria aproveitar uma coisa que você falou, Walter. Também, na realidade, que eu vou falar, acabar parecendo que eu estou me contradizendo. Eu falei, por hora, se lembrar a frase, eu falei assim, pelo menos nesse momento, eu acho que Gabigol e Pedro não devem jogar juntos, a não ser numa situação excepcional. O Flamengo está perdendo, tem que achar um resultado. Mas também o que o Walter falou faz muito sentido. Às vezes em que o Flamengo jogou com Gabigol e Pedro, tirando o Campeonato Carioca, que não é referência para porcaria nenhuma, contra a LDU, com 10 minutos de jogo, o Arão foi expulso. E aí fica difícil você ter uma referência. E aí você falou do jogo Rivotril, de quinta-feira. E era foi um jogo esquisito de quinta-feira, porque você... Horrível. O Flamengo tinha que... Olha quantas coisas o jogador que entrou em campo estava pensando. Estava pensando o seguinte, olha, se eu ganhar, bacana. Se eu empatar, bacana. Se eu perder, bacana. Tudo bem. Bacana, fica em segundo, fui do River e do Boca do São Paulo. Não diferença nenhuma. Se eu perder, tudo bem. Domingo tem Flamengo e Palmeiras começando o Campeonato Brasileiro. Menos 72 horas de descanso. Porra, é natural que o Flamengo fizesse um jogo Rivotril. Natural. Sinceramente. E mesmo assim criou chance de gol, bola na trave, perdeu o gol aberto e tal, enfim. Mas jogou com o freio de mão puxado. A realidade é essa. Aproveitando que estamos falando de Libertadores, do jogo sonolento, é claro, o receio de todo mundo é Boca, River, e eu acho que de certa maneira também o São Paulo. Para mim é muito mais São Paulo. Certamente. Muito mais São Paulo. Certamente todos, até porque o São Paulo, a gente não anda tendo muita sorte. A gente com está o São Paulo. fase, nossa fase com o São Paulo. A gente está numa fase de Uruca. O São Paulo tá complicado. Exatamente. É um jogo complicado. E assim, e uma coisa que eu falo. E o São Paulo tá bem, tá? Não sei se vocês estão vendo o jogo. São Paulo encaixa com o Flamengo. São Paulo tá bem. O time do São Paulo encaixa no Flamengo. Isso é uma coisa. Eu acho sinceramente que seria até um desperdício se enfrentassem agora, porque isso é duelo mais pra frente. Porque o São Paulo é um bom time. Ficou em segundo porque teve um acidente, né? Que perdeu um jogo lá em casa no Morumbi. Não lembro qual foi o time que ele perdeu. E acabou caindo pra segundo. Mas o São Paulo é um bom time. Reserva, diga-se de passagem. Sim. Acidente calculado. Mas olha, a partida que o São Paulo fez ontem foi lamentável. Mas pegou um bom time. Mas ontem de novo, não podemos esquecer. Né? A gente tem. O Fluminense é um bom time. Não podemos esquecer. Não teve Daniel e Benítez ontem. Mas tá jogando esse Benítez, né? São os armadores do São Paulo, Marcelo. Concordo, eles jogam bola, eles são habilidosos. Mas o problema do São Paulo hoje é que o time do São Paulo hoje é um time pesado. E com Daniel Alves e com o Benítez vai ficar mais pesado ainda. Não, você não tem visto as assistências do Daniel Alves jogando de ala. Ele está jogando de ala. O São Paulo joga 3-5-2. Então ele não tem preocupação com marcação. Quando não tem preocupação com marcação, você
evidencia um passe de um jogador que tem um passe acima da média. Não, ele só é o melhor lateral direito do mundo. Ele só é. Não, foi não. Ele ainda é. Não, é um grande jogador. É, o melhor lateral direito do mundo, sem sombra de dúvidas. A gente só não tem essa sensação mais porque ele não tá mais jogando no Champions. Aí a gente tem a sensação de que ele não é mais porque ele tá aqui. Mas por que ele não tá jogando muito lá? Bom. Na Europa? Ele quis voltar pro São Paulo. Não começa. Não. Tu vai fazer de novo a mesma coisa que tu fez com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz recebeu proposta do Borussia Dortmund, aí tu resolve não acreditar. Mas acredita no pai do Gerson e no Gerson de que ele quer ficar no Flamengo. Ah, pô, tu escolhe acreditar e fica difícil, né, seu Rosenthal? Pô, o Felipe Luiz, que parece dar toda a impressão de ser um cara correto, né, e não vem discordar de mim em relação ao Felipe Luiz, que, pô, o meu cabelo tá grande por causa dele. Isso é homenagem, pra tu ver o nível de adoração. Não, se eu pudesse, eu deixaria o meu também crescer, mas não tem. Não tem mais, exatamente. Bom, o Felipe Luiz, ele dá todo o indício de ser um cara correto, né? De ser um cara íntegro, enfim, ele dá todos os indícios disso. É raro a gente poder dizer isso de algum jogador. O cara, na apresentação dele, disse que teve uma proposta do Borussia Dortmund. O Borussia Dortmund, há 4 temporadas atrás, 5, não lembro, disputou a final de Champions. É um time, não é top. É um time forte, é um time forte. Tem uma comida. Com Haaland agora, meu Deus do céu. Se segurar esse menino mais uns 2 anos aí, trazer mais 1 ou 2 jogadores, deu trabalho demais pro PSG. Se tivesse um pouco mais de sorte, poderia ter passado pelo PSG. Enfim, não necessariamente os jogadores voltam porque não tem mais mercado. Os caras às vezes voltam porque eles querem voltar. Quer vir pro time do coração. O Daniel Alves sempre. Pô, mas eu falei isso no programa passado. Vocês quase me mataram quando eu falei em relação ao Davi Luiz e ao William. Aí foi o contrário. Vocês estão colocando coisa na minha boca que eu não disse. O que eu botei nessa boca? O que eu botei nessa boca? Vai, fala. Lembrando que sua filha tá. Lembrando que sua filha tá aí assistindo. Você tem direito de botar cerveja na minha boca. Pessoal, fala, Paulo. Vamos andar, senão vai dar 2 horas. Hein? Aí, tá vendo? Viu? Não, a gente vai conduzir agora pro final. Então, eu acho que o grande receio da Libertadores é pegar um Boca River e talvez o mais seja o São Paulo pelo azar momentâneo, né? Fala, Val. Eu gostaria de pegar Boca River. Eu acho que não. Cara, eu acho que o time precisa de adrenalina para jogar. O Flamengo é um time que gosta de decisão. A gente pegou o Racing, o Emelec, foram 2 classificações, uma classificação e uma desclassificação bem complicada. Não, mas peraí. O time vai estar muito mais... Emelec foi uma situação completamente atípica. Peraí, Marcelo. Eu acho que o time vai estar muito mais focado num jogo desse nível. Se você pegar os jogos decisivos do brasileiro, salvo jogar com o São Paulo, que a gente não consegue mesmo, a gente joga melhor nos jogos grandes do que nos jogos pequenos. Flamengo e Palmeiras, com time B, C, D ou E, a gente engoliu o Palmeiras. Flamengo e Internacional lá dentro, ainda com poder. A gente não ganhou por falha individual, mas a gente não deixou o Internacional... O juiz ajudou o Internacional naquele jogo. Então, assim, tem um monte de situações que o Flamengo cresce nesses jogos mais pesados e dá uma relaxada nos jogos mais fáceis. Eu acho que vai ser difícil jogar contra o Boca ou contra o River. Flamengo e River ou Flamengo e Cerro Porteño? Não, cara, mas eu tô falando o seguinte, vai ser difícil jogar contra o River ou contra o Boca? Vai ser difícil. O que eu coloco é o seguinte, eu acho que o time fica muito mais vivo por causa do peso de decisão. O time engrena. Eu acho que assim, o Flamengo mas aí eu vejo outro detalhe, esse jogo com o Vélez. O Vélez é um puta time, tá lá em cima no Campeonato Argentino. Primeiro. Valia o quê? Nada. O jogo foi um marasmo, foi uma coisa horrorosa. Mas aí deixa eu te falar uma coisa também. Eu concordo com você. Vê o que você acha do que eu vou falar. São Paulo eu quero evitar, por um outro problema. O que você acha, por exemplo, do seguinte também, Walter? Eu concordo com o que você está falando, mas o Flamengo também tem o oba-oba. Se passa nas oitavas por um Boca ou River, já se que seria das quartas? Não, mas vamos lá. Boca, River, Palmeiras. mais algum. São Paulo. Vai cair do mesmo lado, sei lá. E Palmeiras. Eu não sei como Você é que vai cair. Você não tem tempo de ter oba-oba. Você não tem tempo de ter oba-oba. Posso falar uma coisa meio maluca? O Flamengo tem oba-oba. O Flamengo tem oba-oba. Se pudesse deixar, o Flamengo tinha oba-oba até com o Liverpool. Para começar, nós temos 4 argentinos do outro lado. Temos 50% de pegar um time argentino. 50% de chance de pegar um time argentino. É verdade.
Porque são 4 do outro lado. E lá, lógico, quando cada um começar a ser sorteado, aumenta essa probabilidade de pegar um time argentino se o time argentino não tiver saído. Então é assim, é muito provável da gente pegar um argentino. É verdade. Então assim, se tem que pegar um argentino, pega confronto que vai ser pesado. Deve ter também passando disso. Passa disso, dá um que eu acho que quando você fica com uma moral maior, você pega mais confiança depois que você passa de um time que a camisa pesa, como Boca e Olívia. Você passando disso, você pega times que, assim, são times grandes também, porque estão na Libertadores, mas são times que, em relação a Boca e River... Até porque você perguntaram do Olímpia. O Olímpia é adversário do Palmeiras, cara. O Palmeiras pega o mais fraco de todos. O problema sério do Flamengo e São Paulo... O problema sério do Flamengo e São Paulo é que o jogo fica monopolizado pelo Gerson e pelo Daniel Alves. E aí o jogo é o tempo inteiro os dois guerreando. E o Daniel Alves como o Mano Menezes falou, o Daniel Alves é mais malandro do que o Gerson. Muito. O jogo fica o tempo inteiro monopolizado pelos dois. E o Gerson joga muito com o corpo, o Daniel Alves sabe se safar dessa situação do corpo. E ele consegue anular e o Flamengo continua insistindo em bola nele, e o jogo fica enrolado. Fica aquele negócio, né? Enfim. Mas eu acho que tem gente aqui que não vai dormir segunda-feira. Eu vou ficar nervoso no sorteio. Não vai dormir segunda-feira. Eu não tô dizendo que eu vou ficar nervoso no sorteio. Que horas é o sorteio, Walter? Eu não sei a hora do sorteio, não. Eu sei que é dia 1º, terça-feira. É na terça, né? É terça-feira. Deve ser à tarde. Eu acho que vai começar 11 horas, 10 h Eu acho que é de manhã, uma hora, e acaba 1h da tarde. Vamos ficar de olho aí. Vamos ficar de olho aí. Bom, pra gente caminhar aqui pro final, a gente já projetou aí a Libertadores. Acho que projeção da Copa do Brasil a gente pode deixar pra depois, né? A novela porque não vai ter jogo essa semana, né? A Copa do Brasil não vai ter, não? Flamengo foi adiado. Por causa das convocações. Adiado só o Campeonato Brasileiro. Por causa da convocação, cara. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E o dia 10 o jogo do Flamengo. Já tá 3-0 isso mesmo? Não, tá 3-0. Bragantino 3-0. Aqui, a novela do Gerson, né? Do Gerson. Segundo do Monsanto. Só um minutinho, desculpe a minha ignorância. O Flamengo vai ficar sem jogar agora no tempão. Não joga quarta-feira pela Copa do Brasil. Não joga no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Joga Sim. no domingo. Não joga. O jogo com o Grêmio foi adiado. E na outra quarta também não. Dia 10 joga. Dia 10 joga. A seleção joga dia 9, terça-feira, com o Equador, se eu não me engano, ou Paraguai. Eu nunca lembro a ordem dos jogos. E o Flamengo joga no dia seguinte. Então vou falar uma coisa. A gente tinha algumas coisas aqui na pauta. Por exemplo, eu ia até falar algumas coisas sobre a final da Champions, ia falar do gol do Pet, o Rodinei voltando, das contas do BRB. Sobre efeméride. Né? A gente tem que falar sobre efeméride, lógico. De quê? Efeméride. Dia 27 de maio, 20 anos do gol do Pet. Tá. Nossa. Não, então, vamos fazer o seguinte, a gente não vai ter jogo do Flamengo ao longo da semana. Então a gente tem pauta aqui para nosso próximo reunião do Boteco, né? Vamos conduzir aqui para o nosso final, dar aqueles Igor, recados finais. Posso fazer? Claro, aquele clipping. Faz aquele clipping todas. Isso. Então vamos lá. Começando, né? Ontem o Flamengo ganhou de 3-0 do Nova Iguaçu no Sub-20. Né? O Flamengo tem 6 pontos, né, no campeonato, 3 jogos. Na terça-feira que passou, o Flamengo ganhou de 1-0 de São Paulo na Copa do Brasil Sub-17, no Brasileiro Sub-17, perdão. Eu já tinha falado que era um jogo que o Flamengo tinha 9 pontos, São Paulo 7, e o Flamengo ganhou, foi a 12, agora o vice-líder é o Palmeiras, e a gente no meio dessa semana, a gente está com 100% de aproveitamento, e a gente na outra semana tem um jogo, dia 3 só. Futebol feminino. Está com o nariz vermelho. O futebol feminino. Nariz de rena, né? Meus filhos falam que é o Rudolf. É alergia. O futebol feminino. Perdemos de 3-0 para o Corinthians. O Flamengo continua em 10º lugar. Hoje, às 20h30, vai ter Flamengo e Palmeiras no futebol feminino. Hoje pela manhã, o Flamengo jogou pela Copa Rio Sub-15 e Sub-17 contra a Portuguesa. No Sub-15, o Flamengo ganhou de 6-1.
no Sub-17 o Flamengo ganhou de 2-1. Lembrando, né, que eu não tenho lido, mas eu acho que o Flamengo no Sub-17 está jogando com um time que não é verdadeiramente Sub-17, já que ele está disputando o Campeonato Brasileiro. Então ele está poupando os jogadores do Brasileiro e jogando com um time que acabou de subir de idade nesse Sub-17. Valtinho, você que é o especialista no assunto, o Flamengo nessa semana contratou um garoto de 15 anos, não foi? Toda semana o Flamengo contrata algum garoto, cara. Isso é muito interessante. Anos, né? Deu até uma briga aí com o Corinthians. Aliás, eu não queria Toda brigar semana com o o Corinthians. Flamengo traz algum garoto que a gente tem na base. Tenho gratidão eterna ao Corinthians, ao Cássio. Eu não queria brigar com o Corinthians, mas o fato é que aquela partida do Cássio foi muito boa. Ontem o Flamengo ganhou a Copa do Brasil de futebol de 7. Nós ganhamos de 3-0 da Chapecoense no Rio de Janeiro e conquistamos o título. Aquele jogo que eu comentei no nosso primeiro boteco, né, do vôlei. No nosso primeiro e último. E hoje era o segundo. Contra a seleção americana, universitária, né, o Flamengo ganhou de 3-1 aquele jogo. Maravilha. E para terminar, né, lembrando, orgulho da nação, nosso basquete, mais uma vitória fantástica. O Iago foi eleito o melhor jogador das finais. MVP. E a gente vai colocar um vídeo depois do Olivinha fazendo declarações sobre esse time de basquete do Flamengo. São quantas vitórias? Como eu falei para vocês, em 2021? 34? O Flamengo nessa temporada porque a temporada do basquete, ela começa em 2020, acaba em 2021, no meio do ano, que lembra, por causa de Olimpíada, toda uma diferença. O Flamengo disputou 4 competições, ganhou as 4. O Campeonato Carioca, o Super 8, que é feito entre os 8 melhores do brasileiro, da NBB, no meio do campeonato. São Paulo, ganhamos a Copa Champions Libertadores, a Champions Libertadores, e ganhamos o Campeonato Brasileiro, sem perder uma partida em 2021. São 34 vitórias seguidas, né? E o Olivinha é ótimo, 34 vitórias seguidas. E o Olivinha é ótimo a gente assistir, porque ele encarna aquilo que a gente gosta de jogador. Olivinha, nós te amamos, Olivinha. Nunca mais saia do Flamengo, Olivinha. Nós te amamos, Olivinha. E Olivinha e Marquinhos são a maior dupla do basquete em número de títulos. Marquinhos joga demais, é um absurdo. Nem gosto é um absurdo. E o Iago joga muito também. Muito bom jogador. Todo mundo joga muito ali, né? E tem um técnico que é um absurdo, chamado Gustavo Hetzheimer joga demais também, né? Todo time. O Mineiro, muito bom. Que jogador. O cara entra, quando ele entra na quadra, o Flamengo se reequilibra, joga demais. Enfim, todo mundo joga demais naquele time. Quando tudo isso passar, eu certamente vocês já foram. Né? Basquete eu acho que é um programa muito maneiro pra gente ir com família, sabia? Porque você vibra o tempo todo, é muito legal. Muito legal. A gente ia direto lá. Quando tudo isso passar, nós vamos várias vezes. Eu comecei minha participação falando disso, né? Pô, tanto no sábado passado, quanto na quinta-feira, se não houvesse a pandemia, um programão, cara, você sairia de casa, sei lá, 1h da tarde, tomaria chopp, cerveja, veria o jogo que começou às 3 ou 4 horas, né? Acabaria o jogo às 4, às 9 horas o Fluminense tomava mais uma cerveja, veria os amigos, né? Mas, pô, se Deus quiser, muito rapidamente, talvez antes do que a gente possa imaginar, e com todas as seguranças, com todo mundo vacinado, não é a Bangu, não, hein? Não estou querendo que a gente vá para o estádio correndo risco, não, estou falando voltar ao estádio com segurança. Exato. Entendeu? Todo mundo vacinado, se Deus quiser, logo estaremos juntos, podendo fazer as coisas, confraternizando, celebrando. Não, esse meio informático, que é o momento, que é o que a gente tem por hora, é bacana. Graças a Deus nós temos isso. Mas louco para a gente poder fazer isso, todo mundo junto e abraçado e conversando e sem medo. Com certeza. Passar qualquer coisa, qualquer doença. Igor, vai puxar? Vamos puxar. Júlia, você quer falar alguma coisa no final para encerrar? Vamos lá. Quer dar um tchau? Você vai querer participar de todos os programas? Não. Foi legal, não foi? Minha quando você quiser, jornalista quando você quiser, seja muito bem-vinda. Se quiser, na próxima vez, traz o microfone para você fazer as suas matérias. Tá? Obrigada, se junta ao Walter aí para dar as notícias. Walter, você já deu o seu fechamento, então eu também aqui deixo um abraço a todos que nos assistem.
mais uma vez pedindo para dar o like no vídeo, para compartilhar, se inscrever no canal, apertar lá o sininho para vocês receberem as notificações e o que nos une Lembrando um aqui detalhe é sempre o importante, Flamengo, né? Até o próximo programa, o Flamengo continua sem levar gol. Exatamente. Desde que o Boteco começou, o Flamengo nunca tomou um gol. Nunca. Desde que o Boteco começou, já tem toda a eternidade do Boteco de uma semana, o Flamengo nunca tomou gol. Né? E vai ficar assim por mais uma semana. Olha que maré. Pessoal, obrigado pela presença. E agora, o Palmeiras não tem Mundial, né? E nem Copinha. Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Não tem Mundial. Não tem Copinha. Palmeiras não tem Mundial. Palmeiras não tem Mundial. Não tem Copinha, não tem Mundial. Abraço, pessoal. Valeu, galera. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Beijo.